Boa noite. A mídia desempenha um importante papel na formação de hábitos e comportamentos sociais, principalmente dos jovens. Em alguns aspectos, chega mesmo a superar o papel da escola. Com o objetivo de oferecer apenas diversão, a teledramaturgia influencia a moda, inaugura novas formas de linguagem, estabelece padrões de sociabilidade. Mas não são apenas os modismos que vemos despontar nas novelas e minisséries de TV. Ao retratar a vida comum, as narrativas e personagens também atualizam e ajudam a manter ideias, conceitos e atitudes que muitas das vezes vão na direção contrária dos desejáveis avanços sociais. A edição de hoje do Público na TV convida você a refletir sobre a forma como a teledramaturgia revela o universo feminino. A senhora adota alguma coisa das novelas para a sua vida? Com certeza, sempre a gente tira o que é de bom, né, para o dia a dia e o resto a gente deixa. Eu aprendo a me maquiar, aprendo a me vestir melhor, assistindo as novelas. Aprender, não muita coisa, né? Assim, você leva assim, a aprendizagem para frente, né? Mais para frente, né? Mas geralmente se passam lições muito boas pra gente. No caso, assim, quando se refere a drogas, ou quando se refere à prostituição ou agressão à mulher, é um conteúdo diversificado. A novela é muita ficção. Um pouco sem princípios, valores. Esse é o meu ponto de vista. Mas minha família assiste bastante. Os assuntos da novela têm muito a ver com o nosso dia a dia, entendeu? As coisas que às vezes a gente não vê no dia a dia da gente, a gente vê na novela. E depois compara. As novelas do Brasil são muito fracas em relação a conteúdo. Eu acho que é só histórias banais do dia a dia que não é a realidade brasileira. O problema da televisão hoje em dia é que... Tem que saber. O Público na TV entrevista hoje a professora Liliane Machado. Ela é doutora em História e pesquisadora de assuntos na área de comunicação e gênero. Boa noite, professora. Boa noite. Queria agradecer sua presença no nosso programa. É um prazer. Podíamos começar já a partir de uma informação. O último censo do IBGE, o resultado dele aponta ainda a situação de desvantagem da mulher na sociedade. Apesar das mulheres galgarem hoje cargos e do ponto de vista da escolaridade, mas ainda assim ela permanece em desvantagem. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Então, o censo, ele faz uma avaliação sobre a situação do país, né? E o que ele aponta é exatamente o que as mulheres, de uma forma geral, vivenciam no seu dia a dia, de trabalho, quando elas recebem salários menores do que os seus colegas, ainda que desempenhem funções semelhantes e com a mesma capacidade. Em casa, quando elas chegam do trabalho e elas têm que arcar também com todas as questões, as tarefas da casa. Na verdade, ganhou destaque, mas com dupla jornada, né? Exatamente, por isso que às vezes até com tripla jornada, não é? Você tem que trabalhar, você tem que monitorar seus filhos e você tem que cuidar da casa. Então, a meu ver, o que o censo aponta é a realidade que as mulheres, a grande maioria delas, vivenciam no seu dia a dia. De que maneira a mídia, ela também forma, né, a sociedade, essa formação social e principalmente nas jovens, né, as mulheres jovens. A senhora acha que a mídia tem alguma influência nisso? Então, quando a gente ouve as pessoas falarem a respeito da mídia, como que elas percebem a mídia na vida delas, muitas dizem, a mídia ensina, outras não ensina, enfim. Os teóricos da comunicação, Regina, costumam dizer que a mídia tem um aspecto pedagogizante. O que é esse pedagógico? Ela ensina coisas. Agora, o ensinar não quer dizer que sejam sempre coisas boas. Exato. Então, quando eu assisto uma novela, quando eu vejo um programa de auditório, quando eu assisto a um filme, eu
eu não estou apenas me divertindo com aquela situação. Eu estou vendo cenas, não é, que são representações da realidade, e à medida que eu as vejo, aquilo eu vou incorporando, não é? E aquilo pode passar a ser formas com as quais eu vou aprender a lidar com a vida. É nesse sentido, por exemplo, que comédias românticas, não é, muitas vezes pautam a forma com que as mulheres apreendem a ideia do romance, a ideia do casamento, a ideia de uma convivência a dois. É nesse sentido, então, que a gente diz, sim, as mídias têm um aspecto pedagogizante. Mas do ponto de vista da mulher, em que medida essa influência dela é possível da gente observar, né, no cotidiano da sociedade? Então, aí a gente tem que perceber o seguinte, a mídia retrata grupos diversos, não é? Faixas etárias diversas, gêneros diferentes, mas a mídia, de uma forma geral, ela tem, digamos que, um olhar muito atento, uma preferência, uma predileção pelas mulheres, particularmente pelas mulheres belas. Então, a gente vê uma quantidade enorme de imagens de mulheres, eu diria que bem maior do que a de homens. Mas, enfim, de que maneira essas imagens podem influenciar na vida? Eu diria, Regina, que não apenas das crianças e das adolescentes, mas também de qualquer outra faixa etária. A minha faixa etária, a nossa, né, faixa etária, a das nossas mães, a das mulheres mais velhas. Então, e ela influencia porque quando você representa uma realidade, quando, por exemplo, você representa a ideia da beleza, você está formando um padrão. Então, o padrão de beleza na mídia contemporânea, ele tem um aspecto que a gente sabe que é uniforme, não é? E muito comum. Então, são mulheres normalmente esguias, que têm o formato do rosto bem feito, as formas harmoniosas. Isso é possível perceber nos diferentes gêneros, né? Nos diferentes gêneros, mas... se tratando da televisão, na telenovela, na minissérie, né, essas representações inclusive do nos filme. Jornais. E na publicidade? Na publicidade, mais intensamente ainda. A ideia que a gente trabalha não é que a mídia é apenas um reflexo da realidade. Não, quando a mídia representa, ela cria. Então, quando eu represento um padrão de beleza, quando eu represento um padrão de comportamento, quando eu represento uma atitude, eu estou, ao mesmo tempo, criando essa atitude. Então, essa é a ideia para a gente saber que a mídia não é apenas espelho, não é? Não, a mídia, ao representar, ela também cria novos formatos. Tanto é que, se você for observar a representação das mulheres na televisão brasileira, na teledramaturgia, para a gente ser mais específica, dos anos 70, né, 80, 90, agora nos anos 2000, a gente vai ver que há diferenças. A beleza está sendo representada, não é, de uma forma diferente. A ideia do sucesso, a ideia do casamento, a ideia do que é uma mulher bem... São inúmeras representações. São, mas o fato é que todas essas representações, elas têm um impacto muito forte na subjetividade das pessoas. E é claro que, se hoje em dia as crianças nascem vendo televisão, então esse aspecto pedagogizante e esse impacto que as mídias exercem, ele é talvez tão grande como vocês colocaram no início aí do programa, como da escola. Papo bom, mas nós vamos dar um intervalozinho para o próximo bloco. Estamos de volta com a professora Liliane Machado, falando sobre a mulher na teledramaturgia da TV Brasil. Professoras, vamos ver a opinião de outros estudiosos. Desde a colonização, enfim, esse papel de gênero está sendo discursivamente reforçado. Das mulheres, donas de casa, reprodutoras, né, dos brasileiros e transmissoras da cultura, o espaço da domesticidade, da privacidade. Os homens, o lugar da política, dos negócios, né? E isso, discursivamente, quando eu falo, eu estou falando de práticas familiares, práticas religiosas, práticas escolares, práticas da imprensa, práticas da mídia. Estou falando, usando esses espaços como tecnologias sociais produtoras dos efeitos de masculino e feminino em corpos, comportamentos e relações sociais. E do masculino e feminino nessa hierarquização, nessa partilha desigual, onde o feminino é inferior
é visto, representado, significado como inferior ao masculino. A persistência desses valores, e é claro que eu queria dizer que não há só essa persistência desses valores. Hoje você já tem toda uma modernidade, mas essa ideia da relação, eu diria, entre homens e mulheres no trabalho e em casa, em que se espera ainda, é uma expectativa de longa tradição, de que o homem tem decisão e que não é, de fato, nada a ver com a realidade dos homens e das mulheres, mas sim com a expectativa, com os pressupostos, com os preconceitos. Nós acabamos de ouvir duas professoras, duas estudiosas, falando do papel da mulher na sociedade hoje. Né? E eu queria aproveitar para a senhora comentar um pouco como é que a senhora avalia ou pensa de como é que as mulheres se veem hoje diante desses novos desafios, dessas nova jornada, inclusive, de trabalho, a vivência dela com a família. E essa expectativa da mulher. Queria que a senhora comentasse um pouco. Com muita angústia. Partindo da minha experiência pessoal, quando eu comecei a trabalhar e fiquei grávida, eu tive minha filha, eu me vi muito sozinha. Eu, principalmente, não tenho família aqui, meus pais não moram aqui, os pais do meu então marido também não moravam aqui. Então, eu percebia que eu tinha que ser uma ótima jornalista. Na época eu trabalhava numa redação de jornal. Ao mesmo tempo que eu saía de casa, eu ficava muito preocupada com a minha filha. Nós não temos nesse país um sistema de creche, um sistema de pré-escola adequado, não é? Isso pensando numa pessoa com meu nível social. Você imagina para as mulheres, as empregadas domésticas, por exemplo, que são numa quantidade enorme nesse país, que saem de casa todos os dias e que deixam muitas vezes seus filhos com um filho Deixa pequeno. Seus filhos para cuidar de filho de Exatamente, uma criança de 8 anos cuidando da outra de 4 anos, de 2 anos, ou deixa a sobrinha de 10 anos cuidando do filho de 1 ano de idade. Isso é comum. Nós vamos voltar no próximo bloco. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. Estamos de volta com a professora Liliane Machado, falando sobre a mulher na teledramaturgia da TV Brasil. Qual seria o papel de uma TV pública? Né? Tratar essa questão, né? feminina no sentido de dizer o papel da mulher na sociedade de uma outra forma, né? Ou simplesmente esse tipo de gênero da teledramaturgia, como novela, minissérie, não seriam formatos adequados para uma TV pública? Então, eu acho o seguinte, primeiro vocês da TV pública têm um papel histórico importantíssimo, porque vocês têm que reinventar os modelos de teledramaturgia, de telejornalismo, programas de auditório, quem sabe até mesmo esquecer esses modelos e partir para outros. Então, isso é um desafio muito grande, eu imagino, para vocês. E como todos os desafios, você pode acertar e pode errar. Mas eu diria, Regina, que alguns modelos eu acho que são absolutamente descartáveis, desnecessários, não é? Então, a novela, eu tenho percebido algumas tentativas de vocês, eu acho interessante quando vocês colocam um enredo em que uma garota quer ser jogadora de futebol. A gente já viu isso no cinema inglês, não é? A reação da família e como é que os amigos a veem, a possibilidade da vida social dela, como é que fica. Eu acho que é interessante, pode ser, mas eu diria que o mais interessante seria se vocês conseguissem inventar novos modelos. Pensar esses novos modelos, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente pode estar atualizando estereótipos. Se você pegar a Natália, que também é uma novelinha que é exibida pela TV Brasil, é a menina pobre do subúrbio, que um olheiro viu e ela se transformou em modelo, foi para fora do país. Então,
É isso que eu digo. Será que nós não estaríamos Eu não atualizando? estava pensando, Regina, nesse caso. Eu estava pensando na novelinha da garota que quer ser jogadora de futebol. Aí eu acho interessante. Concordo com você. O da modelo não tem nenhuma diferença em relação à TV comercial. Pelo contrário. Ele segue o mesmo modelo da TV comercial. Agora, me parece interessante o de uma garota que vai de encontro às expectativas da sua família para o que ela deveria ser. O que os pais esperam de uma filha? Então, aí se uma filha resolve se contrapor ao que os pais esperam e resolve fazer as coisas de uma forma diferente, ao invés de ser uma psicóloga, ou ao invés de ser uma jornalista, por exemplo, se ela resolve ser uma jogadora de futebol. Então, isso na nossa sociedade de hoje na minha opinião, quebra paradigmas, porque a sociedade brasileira ela está muito habituada a ver homens querendo ser jogadores de futebol. Meninas querendo ser grandes jogadoras é algo difícil, inusitado, e ela sofre preconceito por parte da família. Então, aí acho que quebra o paradigma. Com relação à ideia de ser modelo, concordo com você, não se quebrou nada, pelo contrário, alimenta nas meninas a ideia de que pela beleza física, pelo seu padrão, pelo todo mundo da estética, você vai conseguir se dar bem na vida. Como que a gente quebra um paradigma e como que a gente pode ter o cuidado de não reproduzir? Quando a visão de boa parte de quem hoje, que a gente está chamando de um campo público da comunicação, que é um campo que eu costumo sempre dizer, é novo, é relativamente recente mesmo, e como é que a gente traz para dentro desse campo uma discussão onde o público, o cidadão, ele seja o principal elemento desse processo. As faculdades de comunicação, de uma forma geral, elas têm que exercitar esse novo olhar para que esses profissionais cheguem nas TVs públicas e mesmo nas TVs abertas com possibilidades de atenderem às novas demandas, não apenas da TV pública, mas da sociedade. Então, esses novos profissionais da comunicação, Regina, eles precisam saber dar respostas para a TV pública e para a sociedade que está aí, que é uma sociedade em transformação. É um desafio também das universidades. Também. Né? Trazer dentro da sua grade curricular essa discussão. A gente diz que é a discussão do campo público da comunicação. Mas aí eu volto para uma questão que eu sempre fico dizendo. Toda a comunicação ela é pública. Sem dúvida, é isso que eu quero falar. Toda a comunicação ela é pública. E eu acho que as universidades têm um papel importante nesse processo. Professora, muito obrigada. Sua participação aqui, eu acho que contribui para que a gente reflita cada vez mais no papel da comunicação na sociedade. Obrigada e parabéns pelo tema. É muito interessante. Obrigada. O Público na TV fica por aqui. Na próxima quinta-feira, às 8h40 da noite, estaremos de volta. Eu espero vocês.